Boa noite, amados irmãos. Nós desejamos a todos a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem preservado nossas vidas, a nossa saúde, e hoje um dia abençoado porque, como cristãos, comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos lendo a bendita palavra do Senhor nosso Deus na primeira carta de Paulo aos cristãos de Corinto, e é bom lembrarmos que Corinto era uma cidade grega que sofria a influência da filosofia, porque a Grécia é considerada o berço da filosofia, e havia lá alguns filósofos influenciando a vida cristã da igreja ali, ensinando que não havia ressurreição. E o apóstolo Paulo, homem que Deus usou como missionário para ser o fundador daquela igreja, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, ele então escreve esta carta, a primeira e a segunda, e com o objetivo de doutrinar a igreja sobre as verdades profundas e básicas da fé cristã. No capítulo 15, a partir do versículo 17, ele ensina aqueles irmãos dizendo: "E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo, ou seja, aqueles que já morreram em Cristo, estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados, ou seja, ressuscitados em Cristo." No início desta carta, no capítulo 1, no versículo 23, o apóstolo Paulo disse: "Mas nós pregamos a Cristo crucificado, ensinando à igreja que a morte do Senhor Jesus foi a realização do plano de Deus, o plano que Deus estabeleceu para a salvação da humanidade. Eu tenho dito que Deus não vê substitutos para o seu Filho Jesus Cristo. Deus não vê substitutos para o seu plano de salvação que ele estabeleceu. Surgiram através dos séculos muitas filosofias e religiões na tentativa de substituir Jesus. Mas as pessoas tentam, mas a palavra de Deus continua viva, ativa e infalível. Ela continua nos ensinando que Jesus é o único e todo suficiente Salvador, e que somente Ele está qualificado e possui todos os méritos para nossa salvação, para nossa libertação. Criaram a filosofia da salvação através das caridades, da prática das boas obras. Mas nós entendemos, através da palavra de Deus, que Deus não vende perdão de pecados. Deus não vende em troca de ofertas, de caridades, de boas ações. Deus não negocia os nossos pecados. Deus, através de Jesus, perdoa os nossos pecados, e isto ele faz graciosamente.
Não basta termos Jesus como modelo, como padrão de boas ações. Precisamos ter Jesus em nossas vidas como nosso único e todo suficiente Salvador. Ele é, por excelência, o Filho de Deus. O tema para nossa meditação é Jesus Cristo vive. A ressurreição do Senhor Jesus é a essência da doutrina cristã. Paulo dedicou todo este capítulo 15 a este assunto, porque sem a ressurreição do Senhor Jesus, a fé torna-se sem sentido e vazia. Não há evangelho, não há libertação, salvação, vida eterna com Deus. Sem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, não há vida, não há igreja, não há vitória. Em João 16:33, o Senhor Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É uma referência, esta palavra mundo, a Bíblia usa como referência a este sistema maligno que governa, que envolve, que corrompe, que destrói e que mata a sociedade. Jesus venceu este sistema maligno. Jesus sofreu toda a perseguição, violência, maldade dos homens, mas ele venceu. E no topo da cruz ele pôde exclamar: está consumado. Então, Jesus Cristo vive. Ele não ficou no túmulo frio e nem pendurado na cruz. Jesus ressuscitado. Ser cristão significa identificar-se com Jesus Cristo, porque ele nos confere poder para sermos também mais que vencedores. Foi isso que Paulo escreveu aos cristãos de Roma, no capítulo 8 da sua carta aos Romanos, no versículo 37. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Seu poder transforma nossa fraqueza em força. Seu poder transforma nossa tristeza em alegria, nosso fracasso em vitória, nossa vergonha em honra. Porque seu poder nos transporta do mundo das trevas para a sua maravilhosa luz, do domínio do pecado para a sua maravilhosa graça e misericórdia. Em João 5:24, lemos as palavras de Jesus. Na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Com Jesus em nossos corações, com Jesus como nosso único Salvador, com Jesus na direção da nossa existência, a Bíblia deixa claro que nós passamos de um estado de mortos no pecado para agora vivos com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador eterno. A vida do Senhor Jesus gera vida, porque Jesus é fonte de vida. Eu quero ler, e se o amado irmão tem aí sua Bíblia, depois pode estar conferindo, em Efésios capítulo 2, os versículos de 4 a 6, nós estaremos lendo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos
em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, com Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que privilégio, que bênção que nós desfrutamos em Jesus vivo, Jesus ressuscitado. Essa ressurreição é o milagre que o poder do Senhor Jesus Cristo ressurreto opera em nosso interior através do poder do seu Santo Espírito. Isto é totalmente impossível de explicar. É algo inexplicável, mas é real. Jesus está vivo e atua na vida da igreja, e atua na história, encaminhando a história para um final glorioso para aqueles que nele creem, para aqueles que a ele se entregam, um final glorioso. A igreja não caminha, como diz o pastor Hernando Dias Lopes, numa das suas mensagens, para o túmulo frio, apenas para o cemitério, mas a igreja caminha para uma vida gloriosa e triunfante com Cristo ressuscitado para toda a eternidade. Não tenha dúvidas, meu amado irmão, prezado ouvinte, o Senhor Jesus dirige a história. E talvez muitos que estejam ouvindo esta mensagem estejam questionando, estejam perguntando: e a pandemia? O que significa isso? Tantas mortes, tantos sofrimentos. A pandemia nada mais é que o Senhor Deus, nosso Pai, que o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo falando aos nossos corações que precisamos tomar outra direção em nossa existência. Precisamos nos convertermos. Jesus, ele ensinou que ele é a ressurreição e que ele é a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. As pessoas estão à procura do verdadeiro sentido e significado para a existência, para a vida. Mas enquanto não encontrarem o verdadeiro sentido que está na pessoa bendita de Jesus Cristo, continuarão do modo que estão. E pena que muitos não percebem que o tempo está passando e passa rapidamente. E há muito que o Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós estamos terminando esta meditação sobre este Senhor Jesus Cristo vivo, este Cordeiro de Deus que venceu a morte. Falando em Cordeiro de Deus, eu lembrei-me de Isaías 53:7, quando a Bíblia diz, cerca de 750 a 800 anos antes de Jesus nascer, a Bíblia já dizia que Jesus, como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Mas lá em Apocalipse, já no final das Sagradas Escrituras, Apocalipse significa revelação. No capítulo 5, nos versos 12 e 13, a Bíblia diz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, de receber riquezas, glórias, sabedoria, força e honra e ações de graças para todos sempre. Glória a Deus.
Então o cordeiro que foi para o matadouro, calado, quieto, que não disse nenhuma palavra, como cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Agora ele aparece ressurreto, vivo, e a Bíblia diz que ele é digno de honras, de louvores, de glória, de sabedoria e de ações de graças, porque ele assentou-se junto com o Pai no seu trono e governa a história. Jesus Cristo é o nosso único e todo suficiente Salvador. É o Cordeiro de Deus, glorificado, elevado ao céu e recebeu de Deus Pai toda a autoridade nos céus e na terra. Venceu a morte e ele é, por excelência, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se você entregou sua vida a Jesus, continue nesta caminhada com Cristo. Continue seguindo Jesus, servindo Jesus, amando o Senhor Jesus. Para o dia que você sair daqui deste mundo, saia com Jesus. E por um tempo, nós estamos aqui e Jesus está conosco. E para toda a eternidade, nós estaremos com ele. Que estas palavras, nestes dias de pandemia, possam trazer alento, possam trazer vida para os nossos aflitos corações. Que Deus nos dê a sua bendita paz. Vamos falar com Deus, nosso Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nós temos o privilégio bendito, Senhor, de meditar na Tua palavra. Saber que a nossa fé não é vã no Senhor, porque nós temos a nossa confiança depositada em Jesus, que venceu a morte. Não foi retido por ela, porque Ele é a vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. Deus, nosso Pai, receba, pois, a nossa gratidão, Senhor. E agora nós te pedimos, no nome santo do Teu Filho, nosso único mediador, que o Senhor esteja nos consolando, nos confortando, nos abençoando, Senhor, nestes dias difíceis que estamos vivendo sobre a face da terra. Dias de cumprimento das Tuas santas profecias, das Tuas palavras. Mas, ó Deus, que nós não venhamos a murmurar, a reclamar, ó Deus, e a lamentarmos a nossa sorte, mas que nós venhamos, ó Deus, a Te glorificar, a Te louvar, a Te adorar, juntos, ó Deus, glorificar o Senhor pela grande bênção de Jesus ser o nosso Salvador, um Salvador vivo, eterno, permanente, para toda a eternidade. Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Pois é no nome dele que oramos. Amém, meu Deus. Quero desejar aos amados irmãos uma semana de paz, de saúde, prosperidade, harmonia no seu lar e sucesso no seu trabalho. Que os irmãos sejam bem-aventurados, bem-sucedidos em tudo que os irmãos fizerem. Que Deus nos dê a sua bendita paz. Amém.
Deus.